Depressão é um transtorno do humor. Depressão a gente pode pensar que é uma queda de energia, é uma perda de energia e é uma tristeza continuada. Como que eu sei se eu estou com depressão? Você acha que é meninice ou que é doença? Vou compartilhar aí com vocês o meu relato. Vou contar um pouquinho das minhas experiências, o que eu vivi, a minha opinião sobre o assunto, o que eu acho de tudo isso, tá? Depressão é meninice ou doença? Quais são os sintomas da depressão? No caso, os sintomas de depressões causam ansiedade, angústia, bipolaridade, perca de fome, perca de estar perto da sociedade, perca de você falar com sua própria mãe, com sua própria família. Você se afasta de todo mundo, na verdade. Está começando o programa Infodicas. Olá, tudo bem? No programa de hoje iremos falar sobre... Iremos contar com a participação de Bianca Aparecida e Everton Augusto. Também teremos a participação da psicóloga Margarete Nunes. Falando nela, vamos ver o que a psicóloga tem a nos dizer sobre esse assunto. Vem comigo. Me chamo Margarete e eu vou falar um pouquinho aqui sobre depressão. O que é depressão? Depressão é um transtorno do humor. Depressão a gente pode pensar que é uma queda de energia, é uma perda de energia e é uma tristeza continuada. Como que eu sei se eu estou com depressão? Se eu ficar com essa tristeza continuada por 2 semanas seguidas, então 15 dias aí contínuo, porque nós podemos sentir tristeza, não é? Tristeza é inerente ao ser humano, mas eu estou triste hoje, amanhã já não estou mais, eu estou triste 2 dias, depois não estou mais. Então, o que diferencia a depressão de uma tristeza é a continuação. Então, se eu estou por 15 dias com essa angústia dentro de mim, com essa tristeza, já podemos pensar que seja depressão. Quais as causas da depressão? Basicamente tem 5 causas. Então, a primeira é uma neurodisfunção biocerebral. Então, o que é isso? O que é uma neurodisfunção biocerebral? Os neurotransmissores no nosso cérebro, eles ficam niveladinhos. Então, eles ficam lá niveladinhos, né? Tudo bem niveladinho, assim. Então, eles transmitem alegria, felicidade, esperança, sono, libido, ansiedade, tristeza, irritação, mau humor. Então, esses neurotransmissores, eles têm que ficar lá no cérebro ligadinhos assim, ó, como se fosse dedinho mindinho com dedinho mindinho e assim sucessivamente. Quando acontece essa disfunção neurobioquímica cerebral, eles desnivelam, há um desnível e há uma queda. E quem que cai? Cai a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Então, os hormônios da alegria, do prazer, da satisfação, da felicidade, da esperança. Agora vamos ver o depoimento da Bianca Aparecida. Vem comigo. Olá pessoal, me chamo Bianca, tenho 28 anos. Eu fui convidada a responder algumas perguntas relacionadas à depressão. Vou compartilhar aí com vocês o meu relato. Vou contar um pouquinho das minhas experiências, o que eu vivi, a minha opinião sobre o assunto, o que eu acho de tudo isso, tá? O nosso tema de hoje é sobre a depressão, né? Então vamos falar ali do tema. Você acha que é meninice ou que é doença? Então você que já passou por algum tipo, né, de experiência ou conhece alguém, quiser compartilhar conosco, pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar lendo aí com muito carinho. Bom, eu tô com algumas perguntas direcionadas para falar aí do conteúdo para vocês.
Então pode ser que algumas horas eu olho aqui para baixo, que eu vou estar com o celular, para o conteúdo não ficar muito extenso e não ficar um vídeo muito cansativo, tá bom? Então, a depressão, ela não é meninice, né? Apesar de muita gente não compreender o que é essa doença, o que ela causa e quais são os motivos, a quem procurar, a quem recorrer. Tem muita gente que fica perdido e foi o meu caso, que quando eu descobri, foi bem difícil no começo para eu procurar um profissional, para eu me direcionar, para eu entender tudo aquilo que eu estava passando. Então sim, é uma doença, não é meninice. No começo, para quem está vivendo e para quem está ao redor, é bem complicado, não é uma doença fácil de se lidar, mas é uma doença que a gente consegue, com ajuda, a gente consegue superar e consegue conviver, né? Então eu vou contar pra vocês o que eu senti, quais foram os meus sintomas. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito quieta, uma pessoa sempre mais retraída, mas isso sempre foi uma característica minha como pessoa, como indivíduo, né? Então eu sempre fui uma pessoa mais quietinha no meu canto, mais reservada, tá? Então nem sempre quem tem esse tipo de característica pode se considerar que a pessoa tem depressão, não. Às vezes realmente só é o jeito da pessoa, né? E eu sempre tive esse jeito mais reservada, né? E devido a alguns acontecimentos que eu tive no meu último relacionamento, né? Não posso dizer que foi isso, não posso dizer que talvez seja isso que tenha encadeado a doença, mas eu posso citar como exemplo que foi a única coisa que aconteceu de diferente no meu cotidiano, que a partir daí começou a vir os sintomas, né? Então, eu comecei a me sentir triste, não queria conversar com ninguém, né? Como eu sempre fui uma pessoa reservada, mas eu tinha minhas amigas, sempre fui muito comunicativa com a minha mãe, né? E eu comecei a ficar uma pessoa mais isolada no meu quarto, não queria conversar muito, não estava sendo, né, tão participativa. Comecei a não querer ir mais para a faculdade, começou a vir aquele desânimo, aquela falta de vontade de viver. Ah, para que viver? Vinha aquelas perguntas, né? Para que viver? Para que estudar? Para que se matar de trabalhar? A vida não faz sentido. Então, assim, eu comecei a perder o sentido da vida, né? Então, foi um dos primeiros sintomas que veio forte, foi o para quê? Não, mas para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Para quê? Eu não via mais sentido na vida, eu não via mais o colorido. Eu costumava dizer para minha mãe que eu não enxergava mais o colorido das coisas. Para mim, um dia bonito e ensolarado era um dia comum. Para mim, eu enxergava como se ele tivesse um dia cinza. Então, eu não conseguia diferenciar um dia lindo do sol e um dia lindo de chuva. Para mim, era todos os dias iguais, sem graça. Para que de tudo isso? Para que as pessoas correm tanto? Para que as pessoas trabalham tanto se no fim, digamos assim, vai todo mundo morrer? Para que tudo isso? Para que toda essa correria? Então eu comecei com esses tipos de perguntas, né? E aí eu comecei a perder o sentido de tudo. O colorido da vida não me interessava mais por nada, né? Então foi surgindo essa falta de interesse por fazer até as coisas que eu gostava, né? E outros sintomas que eu senti, eu comecei a dormir muito, que assim, eu dormindo era o meu refúgio. É como se dormindo eu conseguisse esquecer todos os meus problemas e dormindo eu não pensava em nada. Então o meu refúgio era dormir. Então assim, eu dormia muito, né? Então eu sempre estava no quarto e às vezes eu não estava nem com sono, eu me forçava a dormir. Porque dormir eu não ficava pensando em nada, né? Tava dormindo, né? Então comecei a dormir muito, comecei a me isolar, não via
mais o colorido da vida, o colorido das coisas, o sentido das coisas. Então, pra mim, todos os dias eram iguais, indiferente. Né, que nem as pessoas falam, o dia tá bonito hoje. Pra mim, não me interessava nada disso, né? E isso também começou a afetar no meu dia a dia, nas minhas tarefas no trabalho, né? Porque eu comecei a perder o interesse, eu comecei a esquecer as coisas que pra mim era normal. Eu esquecia de fazer, eu tava fazendo uma atividade, eu esquecia, mas o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que executar agora? Então, eu era da área da saúde, né? E tinha que atender pacientes, tinha que posicionar pacientes em macas, tinha que trabalhar com o médico e eu não conseguia. Muitas vezes eu me travava, começava a chorar, ia me esconder no banheiro, ia me esconder em alguma sala de exame que não estava sendo utilizada. Então, começou tudo a partir daí. E aí, né, eu comecei a achar tudo aquilo muito estranho, né, e minha mãe também percebendo, né, porque a gente sempre foi muito amigas, e ali ela percebendo, conversando, e até às vezes, né, no começo foi difícil para ela entender, para as pessoas ao redor entender o que estava se passando comigo. Então, é tudo muito novo quando a gente não sabe com quem que a gente está lidando, com os sintomas que a gente está lidando, né, com a doença que a gente está lidando. Então, eu fui procurar uma ajuda médica, porque eu precisava trabalhar, eu precisava continuar meus estudos, e então eu precisava de um auxílio, então eu fui procurar um médico, né? Eu fui procurar um clínico. E a minha primeira experiência não foi uma experiência boa. Eu paguei uma consulta particular, né, em uma determinada clínica bem famosa, que tem várias redes, e era um senhor, um médico bem de idade, e contando pra ele o que eu tava passando, o que eu tava vivenciando, ele foi assim muito duro nas palavras que ele usou comigo, que ele falou assim pra mim que o que eu tava sentindo eu curava deitada sozinha no meu travesseiro chorando, e que nem Deus poderia resolver o meu problema naquela hora. Na verdade, ele achou que aquilo, um exemplo assim, era frescura, né? Ou era, nem o tema do vídeo, meninice, que aquilo deitava no final do dia na minha cama, chorava, pra ele aquilo ia se resolver, né? Então, eu sei que quando eu ouvi aquilo dele, eu chorava muito na sala, porque eu tava ali procurando um auxílio médico, e o médico vira e responde pra mim daquela forma. Então, aquilo não me ajudou, aquilo me deixou mais desesperada ainda, porque assim, poxa, você vai procurar pra você entender e você recebe aquilo como resposta, né? E aí foi desesperador, né, essa minha primeira experiência, mas eu lembro que quando eu cheguei em casa, minha mãe também ficou super, né, chateada, porque, né, falou, o médico não pode falar esse tipo de coisa pra uma pessoa, né, que tá doente, querendo ajuda, né, tentando entender o que tá se passando. E aí foi aonde eu fui procurar um outro tipo de profissional, né, que eu acho que eu posso dizer até como ignorância das pessoas, às vezes achar que depressão, a pessoa que tá com depressão é porque tá faltando, como posso dizer, tá faltando, tem que ter, porque não tá com Deus na vida dela, porque não tá orando, não tá rezando, não sei qual é a sua religião. Mas não é isso, nem sempre é assim. A depressão, ela é uma doença psicológica e às vezes até relacionado a algum fator clínico em você que naquele momento não esteja funcionando corretamente, algum hormônio, às vezes é hormonal. Então, por isso que é importante a gente sempre procurar uma ajuda médica, porque às vezes pode ser alguma falta de alguma vitamina, pode ser, às vezes nem sempre a depressão, ela está relacionada a uma doença relacionada ao estado mental. Às vezes ela pode estar relacionada a alguma disfunção hormonal. Por isso que é muito importante procurar um auxílio médico. Seja o primeiro especialista, né, que é o clínico, fazer exames ali
anual para ver como é que tá as suas taxas de hormônio, porque às vezes pode ser uma questão hormonal que o médico fazendo o exame direcionado e pedindo aquela bateria de exame, ele consegue te direcionar, tá faltando tal vitamina. Geralmente, as pessoas que têm depressão têm baixa vitamina D, né? E às vezes controlando essa baixa vitamina D pode ser que te auxilie, que te ajude no tratamento. Então, assim, é um conjunto de fatores que tem que ser analisado por um profissional para ele te dar o melhor para ele te dar o melhor direcionamento e a melhor linha de especialista que você deve procurar. Eu, na minha opinião, o primeiro passo é o clínico, para ver como é que tá ali você por dentro hormonal, vendo que tá tudo bem, que tá tudo legal, então vamos ali procurar talvez um profissional, um psicólogo, né, que às vezes você precisa ali resolver um problema que já não é tanto hormonal, que já é uma coisa mais psicológica, que vai precisar de uma terapia, que vai precisar talvez de uma intervenção de medicamento, que foi o meu caso, né? Como eu precisava de algo que na época rápido, porque eu precisava trabalhar, eu precisava estudar, eu tinha a minha rotina, então eu recorri, né, com a ajuda do médico, à medicação. Talvez o que você precise não seja medicação, né, ali para depressão, seja mais uma terapia. Então, assim, cada indivíduo ele vai abordar para uma linha diferente de especialista. Ele vai te direcionar para um especialista correto. Então, não tenha vergonha do que você está sentindo, né? Não tenha vergonha do que você está passando, porque é uma coisa normal. Pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com uma criança, pode acontecer com um adolescente, pode acontecer com um adulto, pode acontecer com uma pessoa que tem a vida, digamos assim, que é caracterizada 100% perfeita, uma pessoa que tem um bom emprego, um bom salário, um bom trabalho, e às vezes pode encadear a depressão. Então é muito relativo, né? Então, assim, pode pegar qualquer um. Ele não vai escolher, vou pegar o pobre, o rico, o branco, o negro, o amarelo. Não, acontece com qualquer um. E não é vergonhoso, não é frustrante, né, isso. Então, assim, é importante procurar ajuda? Sim. É importante você comentar, talvez, se abrir com alguma pessoa chegada, né, com alguma pessoa que você sente mais à vontade, em contar, olha, fulano, eu tô passando por isso, isso e isso, né, uma pessoa que você se sente da sua confiança. Se você não consegue procurar ajuda sozinho, compartilha com alguém, me ajuda, pede socorro, né, porque é uma coisa que você consegue conviver, né, consegue sendo tratada, sendo diagnosticada, sendo direcionada para o especialista certo, de acordo com cada necessidade de cada indivíduo, você consegue superar, consegue controlar. Então, não tenha medo. É difícil no começo, é difícil para você entender, é difícil para você compreender, mas é normal, infelizmente é normal. A gente está nesse mundo, então a gente está sujeito a passar por diversas situações. Eu não escolhi, você não escolheu, então, assim, estamos aqui, estamos sujeitos a tudo, né? Ela não vai escolher uma pessoa, né? Ela vem do nada, quando vem, tá aí, né? Então, assim, é importante sim você procurar uma ajuda, e não tem nada a ver com, muita gente fala, com religião. Porque quem tem depressão é porque é falta de Deus, porque não tá orando, porque não vai à igreja, porque não vai à missa, porque é falta de Deus, tem que orar mais. Não, gente, não é bem assim, né? Não é bem assim. Isso a gente vê casos de pessoas tementes a Deus que teve depressão. Então, assim, não tem nada a ver relacionado, não tem nada a ver com religião ou com buscar ou não a Deus, né? Então, assim, é uma questão de às vezes, como eu falei, clínica, ou às vezes é alguma questão psicológica que você
tem que entender, e talvez você passou por alguma situação que você não absorveu aquilo da maneira correta e isso te encadeou a sintomas que você guardou, que isso te fez mal, né? Então é dessa forma, né? A gente tem aí grandes homens que tiveram depressão e eles são homens, digamos assim, de Deus. Temos aí, exemplo, né? O Padre Marcelo teve depressão. Temos alguns homens bíblicos, né? Também que, pela leitura, quando você lê ali algumas passagens, né? Pelo que fala na Bíblia, pelo que relata, que eles também tiveram depressão. Então, assim, não é algo relacionado à religião ou falta de Deus. É algo relacionado que você precisa de ajuda, precisa entender e precisa trabalhar melhor nisso, né? Seja clinicamente, com algum hormônio que esteja irregular, ou seja psicologicamente por alguma situação que você passou que você não soube lidar na época. Agora quero chamar a repórter Laiana Silva, que está entrevistando o Everton Augusto, diretamente de Candeias. Vem comigo. Olá, eu me chamo Everton Augusto, tenho 17 anos, moro em Candeias, sou solteiro. E sim, já tive depressão. Bom, vamos com algumas perguntas aqui sobre depressão. Depressão é meninice ou doença? Quais são os sintomas da depressão? No caso, os sintomas de depressões causam ansiedade, angústia, bipolaridade, perca de fome, perca de estar perto da sociedade, perca de você falar com sua própria mãe, com sua própria família. Você se afasta de todo mundo, na verdade. E todo mundo fica perguntando, oxe, por que Everton tá assim? Por que tal pessoa tá assim? Gente, vocês têm que entender o lado da pessoa, o que a pessoa se sente, entendeu? Não é só porque fulano postou um status triste, não tá falando comigo que ele tá depressivo. Gente, vocês têm que entender uma coisa, vocês têm que chegar, conversar com a pessoa, perguntar como foi o dia dela. Porque cada vez que você vai perguntando, mais a pessoa vai se sentindo encorajada em falar com você, e falar o que tá sentindo. O que causou depressão em você? O que causou depressão em mim? Que eu perdi muitas pessoas que eu amava, pessoas que eu confiava muito, que por que precisasse você estava ali comigo, e que resultou que aconteceu alguns antepassados comigo, que resultou eu comecei a me afastar de todo mundo, comecei a ficar sozinho dentro do quarto, comecei a ficar bravo muito rápido, e por aí vai. O programa Infodicas fica por aqui e o nosso próximo encontro é no Depressão, Meninice ou Doença, parte 2. Até lá!